Vamos falar na nossa aula de hoje, na nossa aula número 51, sobre o nosso crescimento financeiro. Vamos aprender um pouquinho mais sobre a prosperidade, a abundância e a riqueza bíblica, tá bom? Quero convidar você que já está comigo aqui ao vivo na aula de hoje, já deixar aí um like na aula, compartilhando também a aula de hoje. Hoje nós vamos estar fazendo um aquecimento para um desafio que vai rolar aqui no nosso canal, dentro do Escola de Sabedoria Bíblica, que é o desafio das 12 semanas para mudar a mentalidade financeira. Então, a aula de hoje ela vai ser só um esquenta, um aquecimento para essas 12 aulas que nós vamos fazer sequencialmente a partir da próxima segunda, tá bom? Então, fica ligado. Na próxima segunda-feira, eu ainda vou confirmar o horário, mas nós vamos ter 12 dias de aula direto falando sobre essas 12 temas para mudar a nossa mentalidade financeira. Vão ser 12 chaves que vão transformar a sua vida financeira, vão te ajudar a crescer, prosperar, adquirir sabedoria para alcançar a riqueza, e tudo isso sem sair dos princípios bíblicos. Então, quero te convidar a estar comigo nesse dia. Para você se inscrever, para você participar, como que vai funcionar? Você vai encontrar aqui embaixo um link, se você estiver no YouTube, para você entrar para um grupo do WhatsApp. Se você estiver lá no nosso site, você vai encontrar aí embaixo aí da imagem do nosso desafio também um botão que vai te mandar para esse grupo do WhatsApp. Então você entra lá para você participar com a gente e estar acompanhando tudo que vai ser passado, inclusive a questão do horário que vai ser confirmado ainda, tá bom? Mas a partir da próxima semana vão ser 12 dias direto de aula ao vivo. Entra lá para esse grupo e acompanha lá todas as informações, tá bom? Para a gente começar então a nossa aula de hoje no tema abundância bíblica é natural. Você concorda com essa frase aqui que a abundância bíblica, a prosperidade bíblica, a riqueza que a Bíblia fala desse tipo de riqueza que é também financeira, ela é natural? A gente vai aprender hoje aqui que isso é uma coisa natural que Deus colocou, estabeleceu princípios no nosso mundo, que quem segui-los vai conseguir prosperar de verdade, tá bom? Então vamos lá, eu quero ler com você aqui João no capítulo 10, uma passagem que a gente vai pegar aqui, João 10, versículo 10, que diz o seguinte: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. E aí a parte B, Jesus diz assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. A gente pode, irmãos, pegar essa passagem aqui de Jesus falando que ele vai trazer vida em abundância para nós e aplicar somente para o lado espiritual. A gente poderia aplicar somente para a nossa vida ministerial. Falar, não, Jesus tem um ministério abençoado para você. Não, ele quer que você se converta de verdade e vá para o céu. Poderíamos falar apenas da salvação. Mas a vida, o que é a vida? A vida é nós estarmos aqui nesse mundo. A eternidade é outra situação. Então, Jesus está falando de algo que vai acontecer em vida. E tem muitas pessoas que são um pouco até mesmo religiosas que falam assim, não, Jesus não está falando de abundância nesse mundo, mas ele está falando que a gente tem a vida. E essa vida, ela não pode ser fora desse mundo, porque aqui é que nós todos estamos vivos. Então, se ele vai nos proporcionar uma vida em abundância aqui, ainda nessa terra, nós estamos falando de também abundância nas coisas físicas, nas coisas espirituais,
nas coisas emocionais, na área emocional da nossa vida, mas também estamos falando de abundância na nossa vida física, traduzindo na prosperidade e na riqueza, tá bom? E a abundância, quando a gente fala de abundância, que é o tema que a gente vai falar hoje, abundância na área financeira, a gente está falando de mentalidade. Quando a gente está falando de abundância na vida financeira, não é de outra coisa que a gente está falando, senão de mentalidade. Por quê? Porque para alguém conseguir chegar nesta abundância, antes precisa se transformar a sua mentalidade. Por isso que eu convido você, mais uma vez, para participar comigo desse desafio de 12 dias para mudar a nossa mentalidade financeira. Porque só vai chegar na abundância quem conseguir transicionar a sua mente, a sua forma de pensar acerca da prosperidade. Para você ver que isso é tão importante, muitos cristãos, muitos homens sinceros, fiéis a Deus, eles acreditaram, talvez aprenderam assim, que a prosperidade e a riqueza financeira não é bênção de Deus. Tanto a prosperidade financeira quanto a riqueza, ou também a escassez e a necessidade, tudo isso só depende de nós. Deus já estabeleceu todos os princípios e quem quiser viver uma vida de necessidades e escassez, vai viver. Quem quiser viver uma vida de abundância, também pode viver. Só que para chegar na abundância, todos teremos que deixar a escassez de lado. Quando nós falamos de escassez, talvez você não consiga entender do que estamos falando, mas a escassez, o que é? A escassez é você ter falta de algo. A escassez é você não ter opção de escolha. A escassez é falta de opções. Talvez na sua vida financeira você também tenha hoje, atualmente, escassez. O que é escassez? Falta de algo. Falta, principalmente, de opções. Tá bom? Estou falando aqui para vocês sobre, então, a abundância. Para chegarmos na abundância, antes vai ser necessário abandonar esse estado de escassez. E essa escassez, onde ela é encontrada? Ela é encontrada na vida de uma pessoa pobre. Nossa, pastor, como assim? O senhor tem alguma coisa contra as pessoas que são pobres? Não. E também não estou falando do tipo de pobreza que todo mundo pensa que a palavra se refere. Não é disso que eu estou falando. Olha o seguinte, o que é a escassez? A escassez é falta de opções. A escassez é a falta de algo. Tudo bem. O que é a pobreza? A escassez, ela está na vida de alguém que é pobre. Por quê? A pobreza nada mais é do que uma limitação. Ela é encontrada, a escassez, na vida daquela pessoa que é pobre. Por quê? Porque a pessoa pobre, ela tem limitações. Ela não é uma pessoa espirituosa, ela não tem esse ânimo, esse bom ânimo. E o que eu quero dizer aqui sobre a pobreza? Vamos falar sobre a palavra pobreza. A palavra pobreza vem do latim. É pauper. Essa palavra vem do latim na sua etimologia, pauper. Agora, qual é o significado da palavra pobreza, pauper, que vem lá do latim? O conceito original de pobreza no latim não é aquela pessoa que tem pouco dinheiro. Não é. Ele não fala de quem tem pouco. Ele fala de quem produz pouco. Então, a pessoa que é pobre não é quem tem poucas posses, mas sim quem produz pouco. Por quê? Porque a pobreza ela está ligada com a improdutividade. Se você olhar para a criação, se você olhar para o reino de Deus, você vai ver que Jesus, ele certa vez passou por uma figueira e ela estava pobre. Ela estava improdutiva. E Jesus, ele liberou uma palavra sobre aquela figueira, amaldiçoando ela
por causa da sua improdutividade. Então, assim como Jesus, ele liberou esta palavra contra a improdutividade, ou seja, se a pobreza, o significado da palavra é improdutividade, Jesus condenou a improdutividade daquela figueira e liberou uma palavra contra ela e ela veio secar. Se nós queremos, queridos, viver esta abundância que está descrita aqui em João 10:10, onde Jesus fala assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ele não está falando de pobreza no sentido de posses. Não é disso que ele está falando. Ele está falando de improdutividade. Como que uma pessoa pode ter uma vida pobre? Ela pode sim ser improdutiva financeiramente, e nós chamamos isso de pobreza porque ela vai produzir pouco e não está relacionado a posses, mas ao que a pessoa produz. Mas a pessoa também ela pode ser pobre no espírito, espiritualmente. Ela pode ter uma pobreza espiritual, ou seja, ela não produz nada na sua vida espiritual. Ela pode ser aquela pessoa que tem essa pobreza, essa escassez emocional, que não tem emoções ajustadas ou que não produz. Por exemplo, o que a gente precisa produzir relacionado a emoções, ao caráter? O fruto do Espírito. Para sair, queridos, da escassez, é preciso deixar de sermos improdutivos. Vou repetir para vocês o que eu estou falando aqui. A etimologia da palavra pobreza, a palavra pobre, ela vem do latim pauper, que significa improdutividade. Tem uma diferença da gente falar de improdutividade e ter poucas posses. A pessoa ela pode produzir alguma coisa, mas ela pode ter poucas posses porque talvez ela até produz, mas não sabe administrar. Talvez ela até produz, mas ela doa tudo que ela produz. Talvez ela até é uma pessoa produtiva, mas ela perdeu tudo que ela tinha, que ela tem, ou seja, ela não reteve nada. Então, pobreza no nosso entendimento é poucas posses, mas pobreza, de acordo com a palavra do original no latim, é improdutividade. Então, quem é pobre? Aquela mulher que colocou aquela moedinha de pouco valor lá no gasofilácio, em contrário daqueles homens ricos, aquela mulher, ela colocou posse, o que ela tinha. Ela colocou do que ela tinha, mas isso não significa que ela era pobre. Pobreza não fala daquilo que nós temos, mas sim daquilo que nós produzimos. Lógico que quem não produz, consequentemente, não vai possuir e dessa forma sim estaria ligada, tá bom? Mas se uma pessoa está na escassez, o que ela precisa fazer para sair da escassez? É preciso deixar de ser improdutivo. Então, se você quer chegar na abundância de Deus, quer aprender como que pode a abundância bíblica, a prosperidade bíblica ser algo natural, é porque todos precisamos produzir. Todos nós precisamos ser produtivos. Deus, ele deu a semente. Ele nos dá a semente. Nós recebemos sementes. Na nossa vida pessoal, espiritual, financeira, emocional, nós recebemos sementes e precisamos semear para produzir. Nenhum semeador, agricultor, ninguém desses homens do campo que recebem as sementes, eles ficam satisfeitos só de ter a semente. Essa semente, ela precisa ser semeada. Ela precisa ser depositada naquela terra para ela poder cumprir o seu papel, que é produzir. Deus deu uma semente para nós. A sua vida é uma semente. Você veio de uma semente. Hoje você germinou, está no processo de frutificação, mas agora você precisa produzir. Pensa numa árvore. Você já viu, por exemplo, alguma árvore que produz uma quantidade limitada de fruto? Por exemplo, um pé
de mangueira que só dá 10 mangas a cada ciclo da árvore. E ele só dá essa quantidade e ele morre depois. Você já viu alguma árvore que só dá 20 frutos, ou a macieira que só dá 20 maçãs na vida dela? Você já viu alguma árvore que tem uma quantidade limitada? Não existe limitação para quem produz. Quando uma árvore, ela é uma semente, ela é plantada no solo e ela cresce e ela produz, se torna produtiva, ela começa a entrar num processo que ele é ilimitado. Esse processo é a abundância, esse processo é a prosperidade daquela árvore. Quando a árvore ela cresce, ela germina, ela nasce, ela cresce seus galhos, ela fica folhada e ela dá fruto. Pronto, aqui, a partir daquele momento, dentro de cada fruto daquele, existem mais outras sementes que, se forem plantadas, vão gerar outras árvores com outros frutos. E esses frutos vão ser replantados. E esse ciclo, ele vai fazer com que aquela primeira semente que foi plantada, ela seja ilimitada. Para que você possa ter uma colheita abundante na sua vida financeira, por exemplo, o que você precisa fazer? Aprender a ser produtivo. Pegar as sementes que você possui, que pode ser, não estou falando somente financeira, mas estou falando as sementes de conhecimento, de habilidade, de dom que Deus te deu e produzir com eles. De inteligência, de sabedoria, você precisa pegar as sementes que Deus te deu e fazer ela dar frutos. E dentro desses frutos você vai colher. Por exemplo, você vai lá, desenvolve uma habilidade e você executa um trabalho com essa sua habilidade e recebe ali aquele pagamento pelo seu trabalho. Ou seja, você deu fruto e você colheu. Quando você colhe, você tem novas sementes que, se você replantar, você vai produzir mais frutos e vão haver mais sementes. E esse processo ele vai fazer com que você seja ilimitado nessa sua frutificação. Lembrando, o que é a pobreza? É a improdutividade. Então, quando você se torna esse homem, essa mulher produtiva, que executa esse ciclo de semear, frutificar, receber essas sementes e fazer essa máquina, né, girar, você vai automaticamente se tornar alguém produtivo. Você vai automaticamente se tornar alguém que produz ilimitadamente. Esse processo ele é natural. Você vê esse processo na natureza. Por exemplo, eu dei o exemplo aqui para vocês da árvore, que gera os seus frutos. Esses frutos contêm mais outras sementes que são replantados, que geram outras árvores com mais frutos, ou seja, é um processo ilimitado. Então, a única árvore frutífera que pode se limitar é o ser humano, é o homem. Por quê? Porque ele ainda não entendeu que esse processo de semear e colher, ou seja, de prosperar, ele é natural. Esse processo de prosperar é natural, só que precisa acontecer o ciclo. A semeadura, a produtividade, a colheita e uma nova semeadura, a produtividade e a colheita. É assim que acontece com a natureza e é um processo natural. E só nós, seres humanos, se não quisermos ser produtivos, ou seja, se entrarmos na pobreza, na improdutividade, vamos parar esse ciclo. Por que a pessoa faz isso? Porque ela ainda não entendeu o processo natural da vida. Por exemplo, você foi lá e plantou. Nasceu a macieira, você foi lá e viu, olha que maçã bonita, olha quanto fruto. Vou pegar tudo e vou comer todas elas. Não vou plantar nenhuma dessas sementes que tem aqui. Aí a pessoa pega lá aquela maçã com as sementinhas dentro e ela engole. Ela come tudo, ela não faz o ciclo de semear mais uma vez. E ela barra a prosperidade que é natural na natureza. Então,
ela não entendeu ainda que é natural esse ciclo de prosperidade. Mas, se você quer sair da escassez, se você quer entrar na prosperidade, na abundância, você precisa entender que você precisa se tornar alguém produtivo. O que é ser produtivo? É você deixar o ciclo natural acontecer. Você é uma semente de Deus aqui nesse mundo. Automaticamente, o que você precisa fazer? Crescer, amadurecer e dar frutos. Quando isso acontecer, esses frutos que vocês vão produzir vão trazer novas colheitas para vocês e isso vai crescer. Isso vai acontecer na sua vida profissional, na sua vida emocional, na sua vida financeira. Então, quem quer sair de um estado de escassez, de falta de opções, precisa ativar esse modo ação na sua vida. Qual é essa ação? A ação de começar a agir e produzir algo. Pastor, eu quero prosperar, eu quero viver a abundância de Deus, mas o que você produz que pode fazer esse ciclo acontecer financeiramente na sua vida? Estamos falando de finanças. Quero prosperar financeiramente, quero entrar na abundância, nesse ciclo natural como o senhor está falando, mas eu não produzo nada. Esse que é o problema. Você está com falta de opções, você está na escassez, está escassa as suas opções para prosperar. Então você sabia que você precisa odiar esse estado, assim como Jesus falou para aquela figueira que tinha folhas, mas não tinha fruto, não produzia, estava improdutiva. Você precisa também odiar essa improdutividade que a gente já entendeu aqui, que é a pobreza. Tem gente que acha muito louvável, muito santo, falar assim, nossa, eu não tenho nada, eu ando, meu sapato tá furado. Isso não é louvável, querido. Tem pessoas que passam por essas situações por causa de questões externas. Tem gente que já nasceu nessas condições. Mas quem tem entendimento, tem informação suficiente, tem a revelação da palavra de Deus e acha louvável viver nessas condições, é porque essa pessoa ama ser improdutivo. Mas você precisa odiar a improdutividade, se livrar dela de uma vez por todas, para você poder entrar nesse ciclo de abundância e de prosperidade. Por que você precisa odiar? Porque tudo que você odeia, você não quer. Se você fala, eu odeio algo, é porque você não quer aquilo. Aquilo que você repudia, aquilo você não quer de volta para a sua vida. Se você fala assim, tem gente que fala, né? Tem gente que tem essa crença errada acerca do dinheiro, que fala assim, o dinheiro é mau. Nossa, quem tem dinheiro é porque faz alguma coisa errada. Nossa, essas pessoas ricas, eu nem sei o que eles fazem, devem roubar. Porque essa pessoa, ela está relacionando o dinheiro a algo ruim. E ela tem na cabeça dela que tudo que envolve uma quantidade de dinheiro grande é ruim. E automaticamente ela não quer nada ruim para a sua própria vida. Então, se coloca em uma posição de sempre afastar dela mesma essa abundância de dinheiro. Olha só, na nossa vida, a gente passa por diversas situações, a gente acumula diversas experiências na nossa vida, a gente passa por traumas, por crises, por situações difíceis na vida e a gente acaba produzindo algumas crenças acerca do dinheiro e a gente faz essa mentalidade. Por isso que a minha proposta para você é, a partir da segunda-feira que vem, a gente entrar em 12 dias direto para mudar essa mentalidade financeira. Por quê? A gente constrói algumas crenças sobre dinheiro na nossa vida. Quem aqui nunca ouviu a parábola do jovem rico e falou assim, olha lá, Jesus mesmo falou, o rico não vai entrar no céu. Quem aqui nunca falou isso? Esse talvez um dos únicos exemplos, ou dos pouquíssimos que tem, de alguém que, por causa do dinheiro em si, não
viveu a bênção que Jesus tinha. Talvez o jovem rico, talvez Judas, quem mais? Por causa de dinheiro? Acho que não muitos. Mas o que acontece? Tudo que você odeia, você não quer. E aquilo que você repudia, você não quer de volta. Então as pessoas, elas geram crenças na cabeça delas acerca do dinheiro, que aquilo é mal, é errado. Olha só, eu vou falar algumas frases aqui que provavelmente você também já falou, tá? E aí você confirma para mim aí, tá bom? Quem aqui já falou a seguinte frase? As pessoas ricas são desonestas. Esses ricos aí, eles são desonestos. Eles roubam, por isso que eles estão tão ricos assim. Outra frase que provavelmente você já ouviu ou já falou. Deus ajuda quem cedo madruga. Você já pode ter falado essa frase, ou seu pai, ou a sua mãe, ou alguém mais antigo, com certeza já falaram essa frase. Será que para você alcançar a prosperidade, será que para você alcançar a bênção e a riqueza, você realmente precisa acordar 3, 4 horas da manhã? Ou até mesmo mais? Agora eu pergunto para você, por que que o padeiro, que acorda geralmente muito cedo, para preparar o pãozinho ali de manhã, para quem vai chegar na padaria cedo para tomar um café, por que que ele não está rico? Por que que ele ainda não prosperou? Isso é uma crença. Essas frases aqui são todas crenças que a gente coloca na nossa cabeça durante o nosso crescimento, durante a nossa vida. Por que que a gente coloca essas coisas na nossa cabeça? Por exemplo, que a primeira que eu falei, as pessoas ricas são desonestas. Porque alguém falou isso pra gente, alguém nos ensinou dessa forma, ou a gente começou a pensar sobre isso por causa de alguma situação que passamos na nossa vida. E aí a gente tende a pensar e acreditar que isso são verdades, mas são crenças que a gente construiu na nossa mente. Eu vou falar mais uma delas. Quem aqui nunca citou um versículo que não existe? Olha essa. O dinheiro é a raiz de todos os males. Quem aqui já citou isso como se fosse um versículo bíblico? Isso, o versículo bíblico, ele diz o seguinte: o amor ao dinheiro, esse sim é a raiz de todos os males. Mas a pessoa, quando ela fala assim, o dinheiro é a raiz de todos os males, o que que ela está dizendo? Se o dinheiro, ele traz só coisas ruins, só coisas más para a minha vida, lá no seu inconsciente, na sua mente, inconscientemente você vai se afastar do dinheiro. Você vai se afastar de conquistar riquezas. Você vai se afastar de prosperar financeiramente. Por quê? Porque na sua mente você já construiu um pensamento de que o dinheiro é a raiz de todo mal. E não é isso que o versículo diz. Ele diz que o amor ao dinheiro... Alguém pode ter muito dinheiro e não ter amor ao dinheiro? Pode. E usar o dinheiro em benefício dele sim, e também de outras pessoas em benefício do reino de Deus, tá? Precisamos quebrar todas essas crenças que a gente constrói na nossa vida acerca do dinheiro, porque muitas vezes são elas que nos impedem de prosperar, de alcançar a abundância financeira na nossa vida. Olha mais uma frase. O dinheiro é um mal necessário. Quem aqui pensa assim? Queridos, você acha que se você pensa que o dinheiro ele é um mal necessário, você quer atrair algum tipo de mal para a sua vida? A sua mente inconsciente, você acha que ela quer atrair algum tipo de mal para ela? Você acha que a sua mente inconsciente quer ser repleta com muito mal? Não quer. Mas você pensando assim que o dinheiro é um mal necessário, você está dizendo para o seu cérebro, para a sua mente, para o seu inconsciente assim, ó. Então esse negócio de dinheiro precisa estar longe de nós. Ele precisa passar longe de nós. Por quê? Porque ele é um mal. Ele é necessário, então só vamos mexer com o que for necessário. Olha a escassez. Lembra que eu falei da escassez? Só vamos mexer com o que é necessário, só para comer, só para
poder morar e pronto. Para jantar num restaurante bom, não precisa. Para se vestir bem, não precisa. Para viajar, não precisa. E dinheiro é um mal necessário, então só vamos mexer com o necessário. Aí chega lá no final do ano, todo mundo está indo viajar, todo mundo está indo passear, e você olha para você assim e não tem opções. Escassez. É a falta de opções. Aí você pensa, mas por que comigo é assim? Porque você já está falando para você mesmo a sua vida toda que o dinheiro é um mal. Então, se ele é um mal, mas é necessário, você vai mexer só com o que é necessário. Nada além disso. Quinta frase que possivelmente você também já falou acerca do dinheiro. Dinheiro não dá em árvores. Trazendo por entendimento de que é muito difícil você conquistar ou fazer dinheiro, tá? A gente não fala, queridos, a gente vai falar disso lá no nosso desafio dos 12 dias, mas você precisa parar de falar em ganhar dinheiro. Por que, pastor, que eu preciso parar de falar em ganhar dinheiro? Porque quando foi que você ganhou dinheiro na sua vida? Você só ganhou dinheiro na sua vida quando você era criança. Qual é a outra tipo de pessoa que ganha dinheiro? Quem é pedinte. Quem ganha dinheiro é criança e pedinte. Eles ganham dinheiro. Porque o resto das pessoas, eles precisam trabalhar, eles precisam produzir para fazer esse dinheiro. Então, dinheiro não dá em árvores. É um pensamento de que aquilo é limitado. Aquilo é escasso, aquilo ali é difícil de conseguir, então talvez para você não precise ser tão importante. Isso demonstra a escassez. Outro pensamento, né? Isso aqui é um pensamento que está no subconsciente das pessoas. Qual é? Que é pecado ser rico. Possivelmente você, depois, quando a gente estiver falando aqui, lá no nosso desafio dos 12 dias para mudar nossa mente financeira, eu vou falar sobre isso com você, mas não vou falar agora, só vou dar uma pincelada. É pecado ser rico, porque Jesus falou que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus, não é isso? Então, como um camelo não pode passar num buraquinho de agulha, é pecado ser rico. Tá errado, querido. Tá errado. E esse é um entendimento de quem não sabe estudar a Bíblia, não lê a Bíblia direito, não entende a Bíblia, tá? E aí acabou afetando a sua vida financeira. É um entendimento errado. Mas se você quiser aprender sobre isso aqui, você vai ter que participar lá do nosso desafio. 12 dias para mudar a sua mente, a sua mentalidade financeira. Sétima frase. Ixi, eu vou correr aqui, senão não vai dar tempo. Tendo o suficiente para mim e para minha família, já está bom. Quem fala uma frase dessa, ele na cabeça dele, ele pensa que ele é muito humilde. Mas essa pessoa, ela está se enganando por quê? Porque se ela entendesse que ela é um canal de bênção, que Deus pode contar com ela para prosperar a vida dela, que ela vai ser um canal de bênção para a vida de outras pessoas. Na verdade, essa pessoa, o que ela é? Egoísta. Tendo o suficiente para mim e para minha família, já está bom. Não precisa de muita coisa, não. Precisa. Por quê? Porque você pode ser um canal de bênção, você pode ajudar outras pessoas, você pode ajudar seus familiares, você pode ajudar a sua igreja, você pode ajudar o reino de Deus, você pode ajudar instituições. Você tivesse um pensamento de abundância, se você tivesse um pensamento não de escassez, mas de prosperidade, você não pensaria dessa forma. Ter dinheiro suficiente. É um pensamento que só reforça essa limitação e essa escassez. O último aqui para a gente encerrar, ó. Não carrego dinheiro na carteira, porque senão eu gasto tudo. Olha só, queridos, que pensamento de escassez. Ou seja, você é um poço aberto, né? Não pode cair nada na sua mão que já vai embora pro ralo. Esse é um pensamento de alguém que está vivendo de verdade, preso numa crença que limita o seu crescimento, a sua prosperidade. Eu citei essas frases aqui para quê, irmãos?
para vocês verem como a gente precisa mudar a nossa mentalidade financeira, como que a gente precisa mudar a nossa forma de encarar a prosperidade e as riquezas bíblicas, com princípios bíblicos, que não é pecado você ser um canal de bênção e prosperar financeiramente. Não há mal em si no dinheiro. Ah, pastor, mas o dinheiro é o mamon, e o mamon ele rouba as pessoas de adorar a Deus. O dinheiro em si, querido, ele não pode fazer nada. O diabo usa o dinheiro e as pessoas que não sabem usá-lo para fazer com que elas se percam. Tá? O que é o dinheiro? Dinheiro é algo que é uma energia de troca. Antigamente não existia dinheiro e mesmo assim as pessoas já se afastavam de Deus. As pessoas já eram gananciosas. O dinheiro nasceu num determinado tempo da história, mas nem sempre existiu dinheiro. Antigamente as pessoas negociavam e trocavam os seus bens. Eu te dou aqui 1 quilo de batata e você me dá 1 quilo de maçã em troca. Era troca, o dinheiro é troca. O mal está nas pessoas. As pessoas que praticam o mal e elas utilizam-se do dinheiro para isso. E o diabo, ele usa o dinheiro para tentar essas pessoas que não têm um entendimento correto, porque estão presas em uma forma de pensar errada. Então, se você sempre fala essas frases aqui que a gente citou na sua vida, desde criança você repete isso. Por que agora você acha que você estaria em uma situação melhor? Por que agora você acha que financeiramente a sua vida deveria ser diferente? Por que você acha que você deveria ter prosperado? Ué, Deus errou em alguma coisa, pastor? Não é possível. Não. Tiago 3,9 diz o seguinte: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Ou seja, as nossas palavras têm esse poder de fazer a gente viver a escassez, a falta de recursos, a falta de opções, a escassez financeira. Então, toma cuidado com o que sai da sua boca. Quando você entender, querido, o significado dessa pobreza, você não vai mais querer ter nada que te relacione a ela na sua vida. Essas frases, essa forma de pensar, essa forma de falar, de se comunicar aqui, vai apenas te afastar da prosperidade e da abundância que Deus tem para nós. Então, quando você entender o significado de pobreza, você não vai mais querer em nenhuma área da sua vida. Se você entendeu que Jesus veio para nos dar uma vida e uma vida abundante, e se a vida é aqui na terra, o que isso significa? Se Jesus veio para nos dar uma vida abundante, e se essa vida é aqui na terra, isso significa que você não precisa viver uma vida de escassez. Não precisa viver uma vida de escassez. Você está apto para viver uma vida abundante. Você está apto, você tem o que é preciso para viver uma vida abundante. O que eu preciso fazer então? Ajustar aqui os mecanismos na sua mente, na sua forma de pensar acerca das finanças, do dinheiro, da prosperidade, da riqueza e começar a viver e ser uma pessoa próspera verdadeiramente. Tem um caso, vou contar uma parábola para vocês aqui, presta atenção, tá? Vocês querem ouvir uma parábola, sim ou não? Tinha um irmão da igreja. E esse irmão, ele passou 5, 10, 15 anos repetindo a mesma oração para Deus melhorar a sua vida financeira. Ele orava: Deus, melhora a minha vida financeira, Deus. Melhora a minha vida financeira, Deus, por favor. O interessante é, todos os outros também pediam e faziam a mesma oração e eles prosperavam. E esse irmão não. Então, depois de anos
Alguém perguntou para ele assim: nesses anos você buscou aprender sobre finanças ou você só orava pedindo para Deus melhorar a sua vida financeira? Depois de muitos anos, todos os outros prosperaram, menos ele. Aí ele respondeu assim: não, eu não fiz curso nenhum, eu não fiz desafio nenhum lá de finanças, para quê? Aí a pessoa respondeu para ele assim: e por que você acha que você não prosperou? E ele respondeu: não, porque é no tempo de Deus. Ou seja, ele passou anos e anos pedindo: Deus, melhora minha vida financeira, Deus, melhora minha vida financeira. As pessoas do círculo dele de amizade oravam da mesma forma: Deus, melhora minha vida financeira. Só que as outras pessoas tiveram as suas vidas transformadas e ele não. E aí a pessoa pergunta para ele: mas você procurou estudar, aprender, se capacitar? Ele: para quê? É Deus que vai fazer tudo. Se não aconteceu ainda, é porque não é o tempo de Deus. Talvez, irmão, você pensa dessa mesma forma aqui. Só que isso é uma desculpa para jogar uma responsabilidade que não é de Deus. Essa é uma desculpa que muitas pessoas dão para tentar colocar em cima de Deus uma responsabilidade que não é dele. Porque tudo está relacionado a como você aprendeu, a como você armazenou as experiências da sua vida na sua memória. Tem coisas que a gente não aprende na escola, tem coisas que a gente não aprende em casa, tem coisas que a gente precisa buscar, crescer, aprender, se desenvolver. Só que ele falou: não, é Deus quem vai fazer. Pensa comigo, querido, você acha que Deus vai fazer algo desse tipo na vida de uma pessoa que não se dedica ao mínimo, prefere ficar lá na improdutividade do que produzir algo? Ele não produziu nada, ele não buscou conhecimento, ele não se capacitou, mas ele ficava falando: Deus, você não vai fazer não, a responsabilidade é sua. Às vezes tem muitas pessoas que estão dessa mesma forma, querendo que Deus faça algo que ele já fez. Tudo está disponível. Efésios 1:3 fala disso. Ele já conquistou todas as bênçãos para nós. Elas estão num cofre chamado regiões celestiais. E você precisa aprender como que você vai acessá-las. Na nossa vida, irmãos, foi instalada algumas crenças baseadas nas nossas experiências. Às vezes foi a forma que você foi criado, às vezes o ensinamento que você recebeu em casa. Às vezes você nunca teve a oportunidade de aprender sobre finanças, às vezes você nunca teve a oportunidade de ouvir uma aula sobre esse tema. Tudo que você aprendeu gerou em você uma crença, e às vezes uma crença errada acerca das finanças. E essa verdade, ela te limita, ela te paralisa, faz talvez você achar que é responsabilidade de Deus te prosperar. E você só vai ficar esperando. Eu já ouvi, queridos, cristãos falando assim: nossa, como eu queria achar uma mala de dinheiro. Eu já ouvi cristãos falando isso. Então, com esse tipo de pensamento, queridos, você acha que uma pessoa vai prosperar? Não vai. Porque uma pessoa que fala que quer achar uma mala de dinheiro, conhecendo a verdade de Deus, conhecendo a obra redentora de Jesus na cruz, conhecendo quem é Deus, o que ele faz e o que ele pode fazer em nós e através de nós, ficar esperando a sorte, né, de achar uma mala de dinheiro para poder prosperar e mudar a sua vida, realmente alguém escasso, realmente alguém pobre, improdutivo, que quer jogar a responsabilidade em cima de Deus. Então, essa crença, esses pensamentos nos limitam e nos impedem de experimentar aquilo que Deus tem, que é a abundância. Então, se você está aqui para ouvir esta aula acerca da abundância natural, essa prosperidade de Deus que é natural, e eu quero convidar você
a participar dessas 12 semanas onde eu vou te ensinar a ressignificar qualquer crença errada que tenha te afastado do seu lugar de alguém produtivo, alguém próspero, alguém abundante. E vou te ensinar a agir, a produzir e tomar posse dessas riquezas e decidir onde você quer estar. Você vai decidir. Então, você não vai somente saciar sua fome, você vai aprender o que você precisa fazer. Você merece isso. Sua família merece. O seu país merece. A sua congregação merece que você tenha condições de ajudar financeiramente. E só depende de você ter a atitude que você precisa e começar isso. Então, começa hoje mesmo a fazer uma coisa: odiar a pobreza. Odiar essa escassez, não se conformar, contente sempre, mas inconformado positivamente, ou seja, inconformado querendo melhora, tá? Você não é alguém que não se contenta, porque você sabe se contentar com o que você tem, mas você fica inconformado positivamente buscando melhora, buscando crescer. Então você vai se livrar da escassez, da improdutividade de uma vez por todas. Fala assim com a sua boca: eu odeio a pobreza. Digita isso aí. Eu odeio a pobreza. Se você não... Olha, se você falar, isso é muito duro escrever isso, é porque você tem um problema com essa palavra. Aí você escreve assim, então: eu odeio a escassez. Se você não consegue declarar com a sua boca que você odeia a pobreza, escreve: eu odeio a escassez. Então, irmãos, nós precisamos avançar em direção à abundância que Deus tem para nossas vidas. Existem 3 níveis na abundância. O primeiro nível, o nível mais baixo, é a escassez no processo da abundância. O nível mais baixo é a escassez. Depois existe o segundo nível, que é o nível da abastança. E existe o terceiro nível, que é o nível da abundância e do transbordo. Na escassez, queridos, ninguém consegue ser alguém generoso. Quando você tem escassez, falta de opções, você não consegue ser generoso com ninguém. Você não consegue. Falta de opções tira toda a nossa generosidade. Para você superar essa escassez, você precisa fazer ou pode fazer uma comparação com uma caixa d'água. Eu vou dar até um exemplo aqui para vocês agora. Vou até mostrar aqui um exemplo de uma comparação com uma caixa d'água, para você ver o que faz a escassez, tá bom? Vou mostrar para você aqui bem precariamente aqui que... Essa minha ilustração aqui não foi trabalhada nem muito elaborada. Olha aí. Isso aqui é a escassez. Deixa eu aumentar um pouquinho. Essa é uma caixa d'água. Aqui você tem os níveis. Essa caixa d'água aqui, ela tem 3 níveis. O nível mais baixo aqui é o nível da escassez. Pensa na sua vida. A sua vida é uma caixa d'água. Quando você está na escassez, ela está aqui embaixo e tem às vezes até um furo vazando aqui embaixo assim, sabe? É falta de opção, só tem para você mesmo. Não tem para mais ninguém, tá? Nesse nível aqui só tem para você. Depois tem um outro nível, que é o nível da abastança, ou seja, esse nível aqui já tem para você, já tem para sua família. Mas o que Deus quer fazer na sua vida é o nível da abundância. Esse é o nível que você precisa estar. Porque nesse nível tem para você, tem para a sua família e transborda para a vida de outras pessoas. Esse é o nível que você precisa estar para você sair deste estado de escassez. Vou repetir aqui para você anotar aí, ó. Na escassez, não tem para mim e nem para os da minha casa. Tá escasso, não tem para ninguém, nem para você e nem para as pessoas da sua casa. No outro nível,
que é o nível da abastança, é quando tem para você e só para os da sua casa. Tem, mas está ali, ó. É o nível da abastança. Agora, no outro nível, que é o nível da abundância, é quando tem para você nessa caixa d'água aqui e ela está jorrando para cima, está transbordando. Aí tem para você, tem para os da sua casa, tem para as outras pessoas também. É isso que você precisa. Subir o nível do volume dessa água até transbordar. E o transbordo, queridos, ele vai acontecer de cima para baixo. Então você vai transbordar na vida de outras pessoas que talvez ainda estão na escassez. Existem essas 3 fases aqui e nós precisamos, se você está no nível da escassez, subir de nível. Se você já está no nível da abastança, você precisa também subir de nível. Se você está no nível do topo, você precisa agora transbordar. É isso que nós vamos fazer nesses 12 dias juntos aqui. A escassez, irmãos, ela é muitas vezes uma história que você conta para você mesmo. Às vezes tem gente que fala, né? Não tem aquela história daquele homem que falava assim, como ele é santo, como ele é ungido, olha só como o sapato dele é até furado de tanto que ele anda pregando o evangelho. Esse é um pensamento que mostra que a nossa escassez é uma história que a gente inventa e conta para nós mesmos, porque a santidade de uma pessoa não tem nada a ver com o sapato que ela usa, não tem nada a ver com a roupa dela, se é bonita, se é feia, se é nova ou se é usada. A escassez é uma história que nós contamos para nós mesmos e nós aceitamos essa história todos os dias. Não, se eu não tenho opções, se eu não posso fazer alguma coisa, se eu não posso adquirir ali uma viagem para mim, para minha família, é porque Deus quer assim, Deus está me guardando. Isso é escassez, queridos. Está contando uma historinha para se convencer e aceitar a sua improdutividade. Talvez você ouviu a sua vida toda que você não é capaz, que você precisa se conformar com a situação que você tem hoje, que ser alguém abundante, ser alguém próspero é para outras pessoas inteligentes, mais sábias, mais espertas e não para você. Talvez você se conforma e até se esconde atrás dessas historinhas. Quer dizer para você uma coisa, para você ter uma vida abundante, antes de todas as coisas se tornarem realidade, você precisa mudar aqui, ó, na sua mente. Aqui é o primeiro lugar que você precisa começar a trabalhar se você quer sair da escassez e entrar na abundância e na prosperidade. Por isso que eu quero que você entre comigo nesse processo de mudança. 12 dias para mudar a mentalidade financeira. Vou te ensinar como sair da escassez e viver uma vida de abundância. Eu vou te dar, queridos, nesses 12 dias de aula, a instrução que você precisa para você entrar no caminho certo, entrar na rota da prosperidade, entrar na rota do crescimento, entrar na rota da abundância. Como, pastor? Sem sair do princípio bíblico. Não precisa sair do princípio bíblico para crescer financeiramente, avançar e prosperar. Você vai cumprindo os princípios bíblicos, crescer em prosperidade, em abundância financeira na sua vida e automaticamente você vai crescer em muitas outras áreas também. Porque quando você mudar a sua forma de pensar, você vai mudar toda a sua vida. Então, você não pode perder, a partir da segunda-feira que vem, 12 dias de aula, é um desafio. Pastor, eu quero fazer só alguns dias. Então nem vai, querido. Só vai se você for fazer os 12 dias, tá bom? Então nem vai porque você vai fazer o processo pela metade. É melhor você continuar contando as mesmas historinhas para você do que entrar nesse desafio e não cumprir. 12 dias de aula, 12 dias seguidos. Vamos começar na próxima segunda, onde você vai ter muito conteúdo para transformar sua mente acerca das finanças. Qual é o nome desse desafio? O nome é esse: 12 dias para mudar
a sua mentalidade financeira, tá? Quero perguntar, quem aqui está pronto para mudar a mentalidade financeira? Coloca eu, digita aí, eu estou pronto. Coloca assim, eu. Quero saber se você está pronto para entrar nesse desafio e sair desse nível da escassez e subir para o nível da abundância e da prosperidade. Eu preciso que você queira, queridos, porque não adianta eu querer por você. Esses 12 dias vão ser uma arma poderosa para transformar a sua vida e cada aula você vai vencer uma etapa e você vai ver que vai acontecer um mover na sua vida e não vai permitir que você volte atrás. Sabe o que o Einstein falava assim, ó? Uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Uma mente que se abre jamais volta ao seu estado inicial. Então, se você abrir a sua mente para transformar a sua mente nessa questão financeira, você nunca mais vai voltar ao estágio anterior, ao estágio que você está hoje. Então, vocês que disse que quer aí, vocês vão entrar num link que está aí na descrição do vídeo. Esse link ele está aí no YouTube, na descrição do vídeo. Esse link está na página aí do site, onde você pode estar assistindo essa aula também. Tem um botão aí na bio do meu Instagram também, para você que assistir essa live aí poder entrar. Então, no final, vai ter um link lá na bio do meu Instagram para você entrar para esse grupo. Nesse grupo, o que vai acontecer? No grupo, a cada aula vai ter um link de uma aula fechada. Só vai ter acesso quem estiver lá no grupo. Então, você precisa estar no grupo. Não vai adiantar ficar procurando no YouTube, que não vai ter, porque vai ser uma aula fechada no Zoom. Não vai ter no Instagram também. Então, entra lá no grupo e todos os dias vai chegar o link lá para vocês, tá bom? Mas vai começar na segunda-feira e vão ser 12 dias direto, tá bom? Então, clica aí, entra lá no grupo. Eu vou deixar o link também aí na bio do Instagram para você poder acessar e participar do desafio 12 dias para mudar a sua mentalidade financeira. Amém, irmãos? Essa foi a aula de hoje. Vai entrando aí, compartilha essa aula aqui e também o convite para as pessoas que você conhece que precisam mudar essa mentalidade financeira para entrarem nesse grupo aí e fazer parte com você desse aprendizado, desse crescimento, porque eu vou falar para você, depois eles vão ficar reclamando de você, falando, eu tô orando igual ele, a vida dele mudou e a minha não. Então, você fala, vem logo comigo para a gente crescer juntos, em nome de Jesus, tá bom? Vai ser dia 24, segunda-feira que vem, vamos começar esse desafio. Entra aí para os grupos e você vai receber lá todas as outras informações. Tchau, Deus te abençoe, nós nos vemos na próxima segunda, em nome de Jesus. Tchau, tchau, pessoal.